Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da família Sharp. O crime que eu vou contar para vocês hoje ocorreu em Mornington, na Austrália, em 2004. A Anna tinha ido da Nova Zelândia para a Austrália e lá ela conheceu o John, que trabalhava na mesma empresa que ela. Os dois começaram a namorar e se casaram. E na época dos fatos que eu vou contar hoje, o casal tinha uma filha de um pouco menos de 2 anos de idade, ela tinha cerca ali de 1 ano e meio, que se chamava Grace. E a Grace, ela sofria de uma doença que se chamava displasia congênita, que é uma alteração onde o bebê nasce com um encaixe imperfeito entre o fêmur e o osso do quadril, o que faz com que a articulação fique mais solta e cause diminuição da mobilidade do quadril e alteração no comprimento dos membros. Isso fazia com que a Grace ela precisasse de uma atenção extra, além de toda a atenção que uma criança com menos de 2 anos precisa. Sem falar que ela sentia um pouco de dor e também tinha dificuldades para comer e para dormir por conta dessa alteração. Então, no início de 2004, o casal ele tinha se mudado para uma casa nova. E então eles descobriram que a Anna ela estava grávida. E a Anna ela sempre quis ter mais de um filho, então ela tinha ficado muito feliz com essa notícia. Então, tudo aparentemente ia bem para a família. E no dia 22 de março, que era uma segunda-feira, a Anna levou a Grace até a creche e por volta do meio-dia ela foi buscar a filha. Depois da tarde, ela teria feito uma ligação para a mãe dela, que morava na Nova Zelândia. Elas teriam conversado ali, nada fora do normal. E mais tarde, nesse mesmo dia, ela teria falado com uma amiga dela também por telefone. E elas tinham combinado de se encontrar na sexta-feira. Já no dia seguinte, na terça-feira, a Anna ela ligou para a agência de seguro de vida. E ela tinha ligado para eles porque ela queria incluir o bebê no seguro de vida da família. Então, na quinta-feira, a Samantha, que era amiga da Anna com quem ela ia se encontrar na sexta-feira, ela recebe uma ligação do John. E ela acha aquilo um pouco estranho, porque o John não costumava ligar para ela. E o John avisa ela que a Anna tinha fugido com outro homem. E a Samantha acha isso estranho, mas ela acha ainda mais estranho e improvável quando ele fala que ela tinha deixado a Grace para trás. Segundo a Samantha, a Anna ela era uma mãe muito carinhosa, muito amorosa com a Grace. E apesar de todos os cuidados ali que a Grace ela exigia, a Anna ela sempre deu o seu máximo como mãe. E ela achava que era improvável que ela fosse fugir, fosse ir embora e deixar a filha. Então o John ele faz uma ligação bem parecida para a mãe da Anna, que estava lá na Nova Zelândia. E a mãe da Anna também acha aquilo muito estranho e ela não consegue acreditar que a filha teria feito aquilo. E com o passar dos dias, a família ela começa a ficar mais preocupada com essa situação, porque eles tentam falar com a Anna e não conseguem, então eles não têm nenhuma notícia dela. E eles começam a achar tudo aquilo muito preocupante. Até que o John diz que no dia 28 de março, a Anna ela teria voltado ali para casa e buscado a Grace, então as duas teriam ido embora num táxi. Entretanto, quando eles entraram em contato com as companhias de táxi que trabalhavam ali naquela região, ninguém lembrava de ter ido buscar a Grace e a Anna naquele endereço. Então a família da Anna ela faz uma denúncia de desaparecimento lá na Austrália. Então a polícia ela vai conversar com o John e o John ele conta basicamente a mesma história para a polícia, diz que a Anna teria fugido com outro homem e depois ela tinha voltado para buscar a Grace e elas tinham ido embora em um táxi. A polícia começa a investigar e eles descobrem que na quarta-feira um técnico ele tinha ido até a casa do casal para poder ver ali uma situação que estava acontecendo com a antena de TV. E esse serviço ele já estava agendado, porém quando o técnico chega lá, o John ele não quis deixar ele entrar. E o técnico disse que além do John tinha um outro homem na casa que aparentava ser ali mais velho que o John. E a polícia também descobre que a Anna ela tinha comentado com a sua médica que o John não tinha ficado nada feliz quando ele ficou sabendo da gravidez. A polícia então ficou observando os passos do John ali nos próximos dias. E então eles viram ele tem uma atitude um pouco estranha.
Ele tinha ido até um local onde tinham ali uns arbustos e ele tinha tirado do meio dos arbustos uma sacola plástica. E ele tinha pego nessa sacola o que parecia ser um cartão de crédito. Depois ele teria colocado de volta entre os arbustos essa sacola, escondido ali e ido embora. Quando ele foi embora, é claro, a polícia foi lá verificar o que tinha naquela sacola. Então eles encontram o celular da Ana, alguns cartões de crédito dela e também a carteira de motorista dela. Então, no dia 26 de maio, o John ele vai à televisão, ele faz um apelo pedindo para que a Grace e a Ana elas voltem para casa. E nesse apelo ele diz que ama muito elas e que só quer elas de volta. E segundo o investigador do caso, o John ele parecia muito diferente, a forma como ele falava na TV, da forma quando ele tinha sido interrogado pelo investigador. Ele disse que quando ele tinha interrogado o John tinha dito que ele não se importava onde a Ana estava, ele só queria saber da sua filha Grace. E já na TV ele tinha dito que amava a Ana e que era para ela voltar para casa. E é claro que isso, somado ao fato que os investigadores eles sabiam que o John estava escondendo aquela sacola com alguns pertences da Ana, isso fez com que eles acreditassem que o John era o principal suspeito do desaparecimento das duas. E a mãe da Ana, ela recebe umas flores, supostamente enviadas pela Ana, mas a mãe desconfia de que não tinha sido de fato a Ana que tinha enviado aquelas flores. E a polícia, ela consegue descobrir que as flores tinham sido compradas com o cartão de crédito que estava escondido naquela sacola plástica. E o celular da Ana, que também estava lá na sacola, ele tinha sido usado para enviar algumas mensagens e alguns e-mails para alguns amigos e familiares da Ana. Entre eles, o irmão dela tinha recebido um e-mail, supostamente da Ana, dizendo que ela precisava de um tempo e de espaço. E no início de junho, o John ele é interrogado novamente, mas ele mantém aquela versão que ele tinha dado da primeira vez. Porém, no dia 22 de junho de 2004, após o John conversar ali com os seus pais, com alguns familiares, ele acaba confessando para a polícia que ele estava envolvido no desaparecimento da sua esposa grávida e da sua filha Grace. E segundo John, o casamento dos dois ele não ia bem e ele não achava que eles estavam preparados para ter um outro filho, tendo em vista que a Grace ela precisava ali de muita atenção e de muitos cuidados. Então o John ele teria comprado um arpão de caça marítima. Porém, ele nunca havia praticado esse esporte. E essa compra teria sido feita pelo menos há um mês antes do desaparecimento das duas, ali em fevereiro. Antes, inclusive, deles mudarem de casa. Então, ainda segundo John, no dia 21 de março de 2004, ele e a Ana eles tiveram uma discussão. E ele disse que não lembra qual era o motivo da discussão, mas que a Ana depois disso teria ido dormir normalmente, mas ele não tinha conseguido dormir porque ele tinha ficado muito chateado com aquilo, apesar dele não lembrar o que era. Então ele teria ido até a garagem, onde ele pegou esse arpão e algumas lanças. Então ele voltou até o quarto do casal, onde a Ana estava dormindo, e ele chegou bem próximo à cabeça da esposa, utilizando o arpão e a acertando com uma das lanças. Porém, ela ainda estava viva, ela estava respirando. Então ele pega uma outra lança e atinge novamente a cabeça da sua esposa. E dessa vez o ferimento foi fatal. Lembrando que ela estava grávida, então consequentemente ele tinha tirado a vida da esposa e do bebê. Ele então cobriu o corpo dela com lençol e deixou ela ali na cama, então desceu para o primeiro andar da casa e foi dormir no sofá da sala. E nisso a Grace ela tinha um quarto só dela e ela estava lá dormindo no quartinho dela. Já no dia seguinte ele pega a Grace e leva ela até a creche. Então nesse dia o técnico tinha ido até a casa deles para poder fazer aquele serviço que estava agendado e ele não deixou o técnico entrar por conta disso. E depois que ele conseguiu fazer com que o técnico fosse embora, ele teria tirado o corpo da esposa do quarto e a enterrado no quintal, nos fundos da casa. Então, na sexta-feira, ele teria ido até a garagem da casa novamente, enquanto a Grace dormia no quarto dela. E ele pegou o arpão e uma lança e foi até o quarto da menina e fez o mesmo que ele tinha feito com a mãe dela. Porém, novamente, esse primeiro ferimento ele não foi fatal e a Grace ela começou ali a gritar de dor. E então ele desceu, foi até a garagem novamente para poder pegar uma outra lança, voltou ao quarto da menina e a feriu novamente. Porém, mais uma vez, o ferimento não foi fatal, então ele inclusive teria tirado
uma das lanças que estava na cabeça da menina e utilizado novamente. No total, ele atingiu ela 4 vezes até que ela perdesse a vida. No dia seguinte, então, ele se desfez do corpo da filha, ele colocou ela em alguns sacos de lixo e ele também se desfez ali do arpão e das lanças. E ele descartou o corpo da filha junto com essas outras coisas na estação de coleta de lixo local. Então depois ele vai e desenterra o corpo da Anna, divide ele em partes, também coloca ela ali em sacos de lixo e descarta as partes nesse mesmo local ali de coleta de lixo. Então ele teria usado ali o celular e os cartões da Anna para parecer que ela ainda estava viva. E chegou a mandar aqueles e-mails para alguns familiares e para alguns amigos dela. E a polícia ela conseguiu encontrar os restos mortais da Anna e da Gracie no aterro. Então no dia 5 de agosto do ano seguinte, 2005, o John foi sentenciado a 2 penas de prisão perpétua. E muita gente não acredita nessa história do John, nessa razão, nesse motivo que ele deu para ter tirado a vida da esposa, do filho que estava ali na barriga da esposa e da filha que tinha menos de 2 anos de idade. Lembrando que motivo não é uma justificativa para o crime, mas seria a motivação do criminoso. Então surgiram alguns rumores que a motivação na verdade seria o fato de que a Anna supostamente tinha descoberto que o John estava abusando da Gracie. E esse teria sido o motivo da briga, da discussão que eles tiveram antes dele resolver tirar a vida delas. Porém, isso nunca foi comprovado. Entretanto, surgiu uma testemunha que tinha um parentesco com o John, e ela disse que quando ainda era menor de idade, o John tinha abusado dela. Isso tinha sido alguns anos atrás. E isso contribuiu ainda mais para que as pessoas acreditassem que o verdadeiro motivo para o John ter tirado a vida da esposa e dos filhos era que ele tinha abusado da Gracie e que a Anna tinha descoberto isso. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo.